Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar algo que ninguém te mostra sobre Klabin, a empresa que viu seu lucro triplicar nesse trimestre, cujas ações já vem subindo aí 12% somente nesse ano, e que tem alguns fatores que fazem com que muitos digam que Klabin é uma grande oportunidade. Vou te explicar quais são esses fatores, algo que nem todo mundo está vendo, e depois vou te explicar se eu invisto ou não em Klabin e por que. Por isso o nome, é claro, do Clube do Valor, e te mostrando um método que vai te facilitar na tomada de decisão de investimento. É interessante, já deixa o dedo no like, comenta aqui se você é acionista de Klabin, enquanto eu vou te contextualizar, tá? O contexto básico aqui é que Klabin é uma empresa que atua na produção e exportação de papéis. É a maior e possivelmente a mais antiga aqui do Brasil e da América Latina. E sobre o business da Klabin, é importante você entender que para chegar no papel é preciso de celulose. E a celulose, ela é extraída da madeira de árvore, além de resíduos de madeira, de fibras vegetais como o bambu, dentre outros, que em comum tem o fato de que eles precisam ser plantados na terra. Eu te convido para dar uma olhadinha no que o maior investidor pessoa física da Bolsa, o Luiz Barsi, falou sobre Klabin recentemente. Te liga. Você sabia que a Klabin tem inúmeras fazendas? E uma delas tem 62 quilômetros de comprimento por 57 de largura? Não sabia. É imóvel. De ações você tem imóveis, né? Então, só que é um imóvel que se presta para quê? Se presta para servir, para fazer um florestamento e um reflorestamento, que ele é o quê? Ele tem uma rotatividade extraordinária. Então, indiretamente, eu invisto em algum imóvel, mas não diretamente. Agora, o que isso significa? Tá? Em linhas gerais, ele está falando que investir Klabin também é investir em imóveis de forma indireta. Tem, é claro, que você precisa comprar 1 quilômetro de terra sequer. Agora, será que investir em Klabin é uma boa forma de se expor ao mercado imobiliário, se expor a terras agrícolas? Vou falar sobre isso em breve, mas antes eu quero passar sobre 4 tópicos do resultado recente de Klabin. O primeiro deles é o lucro, tá? Nesse trimestre, o lucro líquido da Klabin foi de quase 730 milhões. Enquanto no trimestre passado esse resultado tinha sido de quase 290 milhões, com o detalhe de que a lucratividade nesse trimestre foi superior do que a do semestre passado inteiro. Segundo ponto, receita líquida, tá? Porque é a linha mais alta ali do DRE e é onde começa tudo. Para ter um lucro melhor, muitas vezes é necessário aumentar a receita. No caso da Klabin, a receita líquida aumentou 14% no ano contra ano, com uma participação majoritária no mercado interno, que é essa parte roxa dessa imagem. Isso tudo aconteceu por alguns motivos. Dentre eles, um leve aumento no volume de vendas de papelão ondulado, de 4% e 5% em comparação com o ano passado. Um aumento expressivo nas vendas de papel cartão e de container boards, 47% a mais na receita desse tipo de papel. Apesar disso, no segmento de celulose, o que veio foi uma queda nos volumes. 25% de queda no volume de vendas no comparativo anual e 38% de queda no preço da fibra curta. Mas também teve uma queda de 12% nos custos de caixa de produção. E se você perceber nessas letras em roxo, a gente descobre que tudo estava previsto pela Klabin, porque no trimestre houve uma parada geral para manutenção. E aí eu vou para o terceiro ponto, que são os custos. Se você der uma olhada no DRE, 4 bi ali saiu somente em custos. No trimestre anterior, esses custos ficaram abaixo dos 4 bi. E entre os destaques que mais colaboraram ali nas saídas de caixa da Klabin, eu quero destacar o gasto com o pessoal, depreciações e amortizações, que eu já vou falar mais sobre, serviços terceirizados e comissões, que nos leva ao quarto ponto que eu preciso comentar, que é sobre a dívida e a alavancagem da Klabin. Essa aqui é uma situação que merece um pouco mais da tua atenção, então presta muita atenção no que eu vou falar, porque a dívida líquida da Klabin saiu de 23 bilhões para 29 bilhões de reais, enquanto o EBITDA, que é algo parecido com o resultado operacional, ele saiu de 6,7 bilhões para a marca de 7,1 bilhões. Na prática, isso significa que a alavancagem da companhia também cresceu mais do que o ideal. Passou ali do patamar de 4 vezes dívida líquida EBITDA. Para contexto, como uma boa prática de mercado, deveria ter até 3 vezes essa relação de dívida líquida e EBITDA. Além disso, olhando aí para o cronograma de pagamentos de amortização da dívida, fica evidente que a Klabin vai precisar desembolsar mais e mais dinheiro até 2029, com um detalhe de que 65% do endividamento da Klabin é em dólar, tem uma taxa fixa na moeda. E desde o início do ano, o dólar já cresceu mais de 16%. Agora com a eleição de Trump, será que ela vai seguir subindo ou não? Enfim, depende de vários fatores muito fora do nosso controle, impossível de um investidor normal prever. Mas nesse contexto aí de dívida crescendo, alavancagem maior, resultados melhores, só que ainda modestos, fica a dúvida, né? Será que tá valendo a pena investir em Klabin? Aliás, será que tá o segredo que ninguém te conta, eu já vou te mostrar, é o suficiente para tornar a Klabin uma grande barganha, torna ela uma ação muito barata? É isso que eu vou te mostrar, e vou te mostrar como é que ela passa aqui pelas estratégias do Clube do Valor e como investir com muita estratégia, com clareza no que fazer, até para você evitar que coisas como essa aconteçam. Te liga só. Peguei a carteira de um cara que chegou no Clube do Valor por uma sessão de consultoria gratuita, uma carteira de 10 milhões e 300 mil investidos somente em Klabin. Só que o que mais chamou a atenção no caso desse investidor era que mesmo com um patrimônio multimilionário, né, com 10 milhões
milhões de reais consegue viver bem de renda, ter uma boa tranquilidade financeira, e mesmo sem ter muito tempo para se dedicar aos investimentos, e mesmo sem nunca ter trabalhado no mercado financeiro, esse cara aqui colocava muita energia procurando manchetes na internet, procurando dicas de investimentos, dicas de qual a melhor ação para comprar nesse mês. E o que ele fazia? Ele comprava uma ação sem ter ideia do porquê, ele não conseguia explicar porque ele tinha cada ação dele em carteira, e nem conseguia explicar o que faria ele vender uma determinada ação. Acaba sendo um grande problema para quem quer investir para o longo prazo, né? Porque isso aí até pode dar certo, pegar umas diquinhas ali num ano, e nesse ano a carteira subir bastante. Mas na média, se você não sabe o que vai te fazer vender ou comprar um ativo, vai ficar muito inseguro, vai ficar sempre na dúvida se está investindo do jeito certo. E muitas vezes vai acabar comprando na alta e vendendo na baixa. Não à toa, a maioria dos investidores perde dinheiro. Bom, se você está aqui assistindo esse vídeo, se identifica com essa história de alguém que tem um monte de ativos em carteira que não sabe justificar bem o porquê, não sabe dizer quando vai vender, então eu te recomendo a pegar o celular e apontar para o QR Code que está na tela agora, para que você agende uma conversa sem compromisso financeiro, totalmente gratuita, com um consultor de investimentos aqui do Clube do Valor. Essa conversa vai entender como é que você está investindo, vai te mostrar o que dá para melhorar, e vai criar uma alocação, um plano de investimentos para o longo prazo. Isso de graça, porque esse serviço de consultoria gratuita funciona como se fosse uma amostra grátis do nosso serviço principal de Wealth aqui no Clube do Valor. Eu espero muito receber uma mensagem, assim como eu recebia do Paulo tempos atrás, que disse para o Vitor, consultor dele, que saiu muito satisfeito, que é algo totalmente diferente do que ele já viu no mercado. Enfim, para ter essa conversa, só apontar o celular para o QR Code que está na tela ou apertar aqui no primeiro link na descrição. Enquanto você vai fazendo isso, eu vou falar sobre o segredo que quase ninguém conta sobre Klabin. Bom, nos slides de divulgação, Klabin menciona pagamentos no projeto KET. Nas explicações financeiras, ela fala ainda mais sobre esse projeto, em que houve um investimento de cerca de 6,4 bilhões. Um projeto que custou quase 1,2 bi de dólares. Na prática, o que isso aqui significa? Tá? Isso aqui significa que a Klabin está investindo pesado para comprar terras e se tornar cada vez mais autossuficiente. Lembra que no início do vídeo eu te mostrei um trecho em que o Barsi falava que comprava a Klabin por causa das terras? Bom, o fato é que a Klabin segue comprando terra. Se a gente abrir o balanço patrimonial da Klabin, a gente encontra alguns números interessantes. Na parte dos ativos, na parte dos imobilizados, dá para perceber que esse valor está maior em setembro agora do que ele estava em junho de 24 ou do que em setembro de 23. Lembrando que os ativos circulantes são aqueles que a empresa espera converter em dinheiro já no próximo ano, enquanto os ativos não circulantes são aqueles ativos de longo prazo. É ali que entra essa parte do imobilizado. Esse valor de 29 bi no imobilizado são justamente as terras impostas da Klabin. Eu já vi muita gente falar que a Klabin tem mais dinheiro em terras do que o seu valor de mercado, né? Comparando esses 29 bi em terras com o seu valor de mercado, que é a quantidade de ações multiplicada ao preço da ação. Essa comparação ela tem que ser feita com muito cuidado. Ela ignora todos os outros ativos da Klabin e também os passivos, inclusive o endividamento. Não é assim, né? Vendeu as terras, o investidor ganha dinheiro. Não é tão simples assim. Mas o fato é que esses 29 bi, eles podem não refletir a realidade. E na prática, a Klabin pode ter ali no seu ativo terras que valem muito mais do que 29 bi? Como assim, amigo? Bom, no ofício 27 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, faz o seguinte trecho. Um ativo imobilizado deve ser mensurado pelo seu custo. Custos compreendem o preço de aquisição, com imposto sobre compra, e custos para fazê-los funcionar. Ou seja, esses 29 bi não são necessariamente 29 bi hoje, e sim o acumulado de todas as compras que a Klabin fez ao longo da sua história, que é uma história de mais de 120 anos. Então, por exemplo, se ela, comprou 500 mil reais lá em 1999 por X hectares de terra no Paraná, aqueles 500 mil reais de 1999 certamente valem muito mais hoje. A própria Klabin explica isso nas suas demonstrações financeiras, quando ela diz que o saldo mantido pela companhia corresponde ao custo atribuído do ativo imobilizado. Custo de aquisição e não valor de mercado. Ou seja, não dá para dizer exatamente quanto que Klabin tem em terra. Mas se você olhar o próprio projeto KET, né, que deu um investimento de quase 1,2 bi de dólares, convertendo dólar para real hoje, daria cerca de 6,6 bi. 6,6 bi é um preço bom por essa terra? De acordo com a FNP Consultoria, o preço da terra no Paraná em 2022 foi de 72 mil o hectare. Uma conta bem rápida, por esse preço por hectare, a mesma área no projeto KET teria um custo de 10,8 bi, que são 150 mil hectares. O cara comprou por cerca de 6,6 bi na cotação de hoje do dólar. Ou seja, além disso que eu estou te mostrando, pelo tamanho, pela escala, é bem possível que a Klabin esteja conseguindo comprar terras com bom deságio, com bom desconto. Ou seja, a Klabin adquiriu terras paranenses da Arauco em 2023 pelo preço que elas valiam em 2014, por exemplo. O que significa, no limite, que esses 29 bi provavelmente valem muito mais do que isso hoje. E daqui a pouco, se a gente fosse ter uma métrica correta, a relação de preço por valor patrimonial, a Klabin poderia estar bem descontada. Vai saber, eu não sei, mas eu sei que tem gente que considera isso nas suas análises, faz esse tipo de cálculo e gosta de Klabin. Agora, talvez você esteja perguntando, beleza, então você gosta de Klabin, você tem Klabin em carteira, você acredita em Klabin?
E para te responder isso, eu preciso falar sobre como a gente enxerga os investimentos no Clube do Valor. Eu entendo muito bem que investe seguindo uma tese como essa que eu acabei de te mostrar, mas eu acredito que muitas vezes, quando a gente segue uma tese qualitativa, coloca muitos dos nossos vieses comportamentais, atalhos do pensamento em jogo, como, por exemplo, o viés da disponibilidade. Diz que a gente dá peso muito maior para as informações facilmente disponíveis em relação a todas as informações que existem. Nesse caso, poderia ser, por exemplo, o investidor ficar muito otimista com a tese que eu te mostrei, mas ignorar o endividamento crescente, ignorar os riscos. Então, como é que a gente faz? Tá? A gente investe usando estratégias sistemáticas, quantitativas. Primeiro, para definir qual é a tua carteira ideal de investimentos, que não é só ações. A gente pode te ajudar a fazer individualmente nas sessões de consultoria gratuita. É uma das entregas que a gente faz nessa conversa, lembrando que aqui no primeiro link na descrição. E depois disso, na hora de selecionar quais ações entrar na carteira, a gente segue métodos que são totalmente quantitativos, que olham somente para números, somente para fatos, sem botar na conta expectativas ou teses. Então vamos lá, Klabin aí cresceu cerca de 9% no último ano, considerando dividendos. E numa das estratégias que a gente segue, estratégia das ações mais baratas da bolsa, a gente filtra esses seguintes dados aqui. Começa com todas as ações e vai excluindo aquelas que têm menor liquidez. A gente organiza elas pela relação de lucro operacional por valor de firma. Nosso time aqui, que é muito grande, a gente está com mais de 160 pessoas no clube, eles ajustes no resultado operacional e aí a gente faz uma análise relativa, a gente compara as ações que estão mais baratas. E a ideia é ter 20 ações muito baratas em carteira. Uma forma de atalhar esse processo, claro, não vai ficar 100% igual, pode dar bons insights, é olhar para uma métrica chamada de EV/EBIT. O EV/EBIT seria o contrário do Earning Yield. Você pode ver que o EV/EBIT da Klabin nunca foi muito baixo, tá? Ali em 2022 chegou a bater 6,5 vezes, mas agora está em 14 vezes. De fato, na nossa estratégia, no nosso ranking, ela está na posição número 105, um earning yield de 6,9%. Então, para quem segue a nossa estratégia de ações baratas, a pessoa não compra, claro. Só que nem todos os investidores são iguais. A gente tem aqui milhares de clientes no Clube do Valor. Alguns gostam mais de ações baratas, alguns gostam mais de boas pagadoras de dividendos. E a gente também tem uma estratégia com foco em dividendos, que eu sei que tem muita gente que compra Klabin pensando em dividendos. E essa estratégia também tem como DNA, como a base, olhar apenas para critérios quantitativos. E ali a gente tem o seguinte, um filtro de liquidez, depois um filtro de estabilidade de dividendos, depois um filtro de lucro líquido, para depois a gente listar as empresas por dividend yield, priorizando aí o dividend yield dos últimos 3 anos, a média deles, para depois fazer ajustes aí nos não recorrentes e comprar as 10 melhores colocadas. E você pode ver que o dividend yield da Klabin, ele deu uma boa subida em 22, ficou bom em 23, mas ele tem uma média de cerca de 6% dos últimos 3 anos, o que torna a Klabin a 28ª opção nessa estratégia, que conta com 10 ações em carteira. Agora eu te pergunto, como é que você faz para selecionar ações? Klabin está na sua estratégia? Deixa o teu comentário aqui. Se você quiser conversar conosco sobre os seus investimentos, aperta aqui e agenda agora mesmo uma sessão de consultoria gratuita. E aqui ao redor deixar outros vídeos aí para você seguir nos assistindo aqui no YouTube. Um grande abraço e até mais.